E aí, pessoal, boa noite. Nós estamos aí iniciando a terceira live. Vamos aguardar aí o Bruno. Boa noite quem está no YouTube, boa noite quem chegou aí pelo Instagram. Boa noite. Marcelo, você me escuta bem? Estou ouvindo legal, Bruno. Beleza. Boa noite, Gabriel Faustino. Opa. Tudo bom. Então vamos lá, né? Então, pessoal, vamos começar de forma oficial. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí para a nossa terceira live da Ideal. Eu sou o Marcelo Rodrigues, diretor de negócios. Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo aí à nossa terceira live. Boa noite, Marcelo. Então, para quem não me conhece, eu sou Bruno Teobaldo, diretor científico da Ideal. E eu espero que hoje nós tenhamos uma excelente live. Estamos indo para o nosso terceiro episódio, né, Marcelo? E tenho certeza que está ficando cada vez melhor. A gente já se acostumou aí com todo o processo. Verdade. Que assim seja, com alto nível de discussão, né? E você que está chegando aqui pela primeira vez, esse é o nosso terceiro encontro. No primeiro, nós falamos como a Ideal surgiu, contamos um pouquinho da nossa história. No segundo encontro, a gente falou exclusivamente sobre planejamento. E hoje nós vamos falar sobre avaliação, que faz parte é um pilar dos outros 4 que a gente montou com todo carinho para vocês, né? Lembrando que os outros 2 pilares é o monitoramento da carga e a prescrição, né? Tudo isso vocês vão ver na maratona que a gente está preparando aí para vocês, que inicia na próxima semana. E aí, antes da gente começar a falar sobre a avaliação, é muito importante que você que acompanha a Ideal aí nas redes sociais, você que está no Instagram, faça um print aí da tela, ou quem está no YouTube, tire uma foto, caso esteja vendo pelo computador, e marque a gente aí nas redes sociais. Então, o nosso Instagram é o @ideal_performance, principalmente para você que está no YouTube aí, quem está no Instagram já é mais fácil. Tem o Instagram do Bruno, que é o bruno.teobaldo, ele também posta o seu dia a dia aí todos os lugares que ele trabalha. E o meu é o @marcelinho_rcosta. E aí, para você que chegou aí hoje e não conseguiu ver nenhuma das outras 2 lives, não se preocupe, vocês ainda conseguem assistir. Não é verdade, Bruno? Isso mesmo. Pessoal, no link da bio nosso e também na descrição aí no vídeo do YouTube, tem um link para vocês inscreverem o e-mail de vocês, caso vocês queiram receber os materiais dessa live, então os artigos que a gente vai discutir hoje, e também os artigos das últimas lives, as últimas gravações das lives, todo o material que a gente usou para desenvolvimento. No nosso grupo do Telegram, a gente também deixa esses materiais e a gente envia até muito mais do que só relacionado às lives no grupo do Telegram. Então, dá uma olhadinha, tenta manter esse contato diário com a gente, que eu acho que você vai conseguir ter muito material disponível quase todos os dias aí para você se manter em atualização constante. Eu acho que hoje talvez seja uma das lives que muitas vezes é um tema que é muitas vezes menosprezado, né? Mas é quase que a essência, é onde começa a dar a liga nos pilares, né? Nas últimas lives que a gente falou. Então, fica até o final aí para a gente tentar mostrar para vocês um pouco a mais sobre a avaliação do que normalmente é falado. Hoje a gente vai sair da caixinha. Tem gente que não gosta muito desse termo, mas hoje a gente vai tentar sair um pouquinho da caixinha da discussão sobre avaliação, não é mesmo, Marcelo? Exatamente, o nosso roteiro aqui está cheio. E aí, dando sequência no nosso bate-papo, ainda na última live sobre planejamento, muito foi dito da importância da avaliação e o quanto que ela está presente no planejamento, né? E aí vocês vão perceber que é difícil separar as coisas, né? A gente está falando mais em cada live sobre um assunto, mas vocês vão perceber que eles estão interligados, eles se comunicam, né? E aí,
é praticamente impossível mencionar um pilar, falar exclusivamente de um e não mencionar qualquer um dos outros três. E aí, dentro desse assunto, Bruno, de avaliações, eu até anotei aqui no roteiro, alguns profissionais eles ficam perdidos. Justamente disso que você falou, pensar um pouco fora da caixa. E aí eles ficam assustados. Isso é muito comum ver, né? Quando a gente fala de avaliação ou reavaliação com o seu aluno, né? Há um receio muito grande. Então, por exemplo, quando colocar essas avaliações dentro do planejamento? Já que a gente falou muito disso na semana passada. Será que eu vou expor o meu trabalho? Muitos profissionais pensam dessa forma. Será que eu vou expor negativamente? Como interpretar os resultados dessa avaliação? Talvez aí também seja um ponto-chave, né? Eu vou avaliar e aí, eu vou fazer o que com isso? Né? Eu vou mudar meu planejamento? Puxa vida, eu dou tanto trabalho para poder construir e eu já tenho que mudar em base das avaliações? Né? E qual o melhor momento da avaliação? Ou qual melhor avaliação? Qual protocolo utilizar? Não tem uma ordem específica, né? São muitas as perguntas, as dúvidas que ficam, mas além disso eu tenho certeza que tem outras dúvidas, né? E são vários questionamentos, não é isso? Olha só, todo mundo fala que quando eu ligo o acelerador eu não paro de falar, né? Mas vocês repararam que o Marcelo agora ligou no acelerador e simplesmente soltou uma enxurrada de perguntas, né? Eu vou começar a respirar. Nós dois, na verdade. Olha, ele chama a minha atenção, toda a gravação ele chama a minha atenção relacionada a isso. Eu juro que eu estou tentando melhorar, mas tem hora que o entusiasmo bate. Mas eu anotei aqui, 4 pontos essenciais da sua pergunta. Como encaixar a avaliação dentro do planejamento, como não expor o meu trabalho profissional, né? Como interpretar o resultado e qual é a melhor avaliação. Bruno, Oi. Olha só, o não expor o trabalho é de uma forma negativa. Sim. Porque, na verdade, vai ter uma exposição do trabalho ali, né? Mostrar aquilo que eu planejei está no caminho certo. Boa observação. E aí, nós temos 4 pensamentos aqui. Primeiro, planejamento, depois exposição, depois interpretação, depois o melhor momento. Tá? E eu vou responder com um exemplo. Vamos contar uma história aqui para a gente tentar mostrar na prática como é que seria esse caso. 5 semanas de treinamento de força. Se você não quiser treinamento de força, pensa num treinamento no esporte específico aí. Tá? 5 semanas de treinamento de força, nesse caso nós estamos focando na força máxima. Ok? 5 semanas de força máxima. E pensa como é que foi o planejamento. As últimas 2 semanas vão ser choque. Ou seja, a carga vai aumentar consideravelmente. Depois, antes dessas 5 semanas, eu fiz uma avaliação aeróbica, de VO2 máximo, tá? Um teste progressivo. E ao final dessas 5 semanas, eu repeti esse teste de VO2 máximo. Então, pensa num indivíduo praticante de atividade física, de exercício físico, não é um atleta, tá? Então ele está sendo submetido a 5 semanas de força máxima, teste de VO2 antes e depois, ele dá uma prioridade para o treino de força e faz alguns treinos habituais de corrida. Esse é o treinamento, entenderam mais ou menos o panorama, né? Aí eu avalio o pós no teste de VO2. O que eu identifico no teste de VO2? Piora desse teste. Gente, é um exemplo, tá? É só para eu tentar responder a pergunta do Marcelo. Eu identifico piora desse exemplo. Aí eu vou pensar o seguinte. A primeira pergunta, como colocar as avaliações dentro de um planejamento? Né? Se você olhar nesse exemplo, a avaliação de capacidade aeróbica, nesse caso potência aeróbica, o VO2, está encaixado no momento de prioridade de força máxima. Então, a tua prioridade não foi desenvolvimento aeróbico e você está avaliando desenvolvimento aeróbico, num momento de prioridade de força. A questão da exposição. Nesse caso, por não ter sido bem encaixado dentro do planejamento, você identificou uma piora da resposta fisiológica, e aí você tem um certo receio, um certo medo de que aquilo vai te expor de uma maneira negativa. E aí você pensa na questão da interpretação. Cara, ele treinou força e eu esperava que transferisse para a melhora da potência aeróbica. Existe sentido nessa relação, existe suporte na literatura para essa relação. Legal, mas a prioridade não foi desenvolvimento aeróbico.
Então, do ponto de vista de interpretação, eu entendo que a melhora do VO2 era uma resposta secundária ao que foi o primário, que foi o desenvolvimento da força. Então, qual a melhor avaliação? Se aquele momento, às 5 semanas, a prioridade era força, eu preciso avaliar força. Eu posso avaliar a parte aeróbica, mas eu preciso entender que ele está sendo uma avaliação secundária ao que foi a prioridade. Então, respondendo assim, ó, o que vocês vão perceber nessa live hoje? Nós vamos tentar dar sentido para muito mais do que só discutir avaliações, testes físicos. Cara, teste físico você lê protocolo. Né? Na graduação, o que mais você recebe é protocolo. Como fazer um teste de VO2, como fazer um teste de salto. Mas na hora que você está na prática, o como fazer o melhor momento e essas perguntas fazerem sentido é onde a gente vai querer trazer hoje para vocês. Então, nesse exemplo, a minha avaliação foi errada. O meu treino foi errado porque o VO2 não melhorou? Não. Talvez esse teste não foi o mais adequado para aquele momento. Mas o que não te impede de ser também um teste de acompanhamento para ver transferências. Né? Então, o que nós vamos discutir hoje, então? Como fazer essa conexão? Tá? Então, se você está aí na live assistindo a gente com bastante atenção, anota aí no seu caderno. Como fazer com que a minha avaliação tenha sentido dentro do meu planejamento. Se isso não está claro na minha cabeça, na minha rotina, não faz nem sentido eu avaliar, né? Porque eu não consigo fazer aquilo ali transformar em melhora do rendimento. Lembrando que a gente está querendo, com essa sequência de lives, pensar em como fazer o profissional de educação física levar o seu aluno ou o atleta, a gente não restringe, a alta performance. A gente está pensando em performance. Se a gente está pensando em performance, a gente tem que pensar também como que esses testes físicos, essas avaliações físicas façam sentido dentro dessa pergunta que o Marcelo fez, que foram 4 eixos. Como encaixar no planejamento, como não expor negativamente, como interpretar o resultado e qual a melhor avaliação. Isso só vai fazer sentido quando você começa a conectar essas informações. Ok? E aí, Marcelo, o que você pensa sobre isso? Sensacional. Só antes de continuar, Bruno, aqui no YouTube entraram Gol Martins. Puxa vida, olha só. Que privilégio, hein? E responsabilidade. Vale até a pena seguir o canal da galera lá. Eles viajam o Brasil inteiro, é muito legal. Além de ter sido um dos maiores preparadores físicos que a natação brasileira já conheceu, né? Além do atleta. Os dois, né? Os dois. Tanto o Felipe quanto o Henrique. Exatamente. Muito legal, valeu, pessoal. Bruno, assim, é extremamente importante ter essa sequência esse pacote, né, de respostas. É fundamental caminhar nesse sentido. E aí eu percebo que dentro disso o termo avaliação, ele assusta não só o profissional, ele assusta o aluno também, o atleta. Porque eu percebo, né, o que eu vejo é que o termo avaliação ele é muito similar. Será que eu vou fazer uma prova? Né? E não é bem assim uma prova avaliativa. Puxa vida, se eu não tirar 60%, eu sou reprovado. Calma, não é bem isso. Né? E aí essa sensação de transmitir isso, por isso a importância de planejar bem. Uma boa avaliação, né? Ter uma boa avaliação dentro do planejamento, com os protocolos bem definidos. Não é pegar aquele protocolo que a gente aprendeu lá na graduação e já vou aplicar esse protocolo e pronto, acabou. Não, a gente tem diversos ou milhares de protocolos, né? Então a gente precisa entender bem como aplicar esse protocolo. Não necessariamente esse protocolo de VO2 ele vai ser o melhor protocolo para aquela realidade que você vive, né? A gente não vai fazer um BIP teste dentro de uma academia, né? Então, enfim, tem vários exemplos. E aí eu queria que você me falasse qual o efeito, né, que a gente pode esperar de uma boa avaliação dentro do planejamento, dando sequência aí nos exemplos que você já mencionou. Um bom efeito de uma boa avaliação é quando aquela avaliação te permite melhorar o teu treinamento dentro do que é o objetivo principal daquele indivíduo. Se o objetivo principal daquele indivíduo é melhora da saúde, a sua avaliação
tem que permitir você ajustar o treinamento para que você verifique melhora dos parâmetros de saúde. Não adianta eu pegar um protocolo de um atleta de alto rendimento, altíssimo rendimento, né, um teste físico específico como um determinado esporte, e querer transferir isso de maneira extremamente cega, extremamente direta, para o indivíduo que tem por objetivo saúde. Então, quais seriam os passo a passos que a gente teria que dar para se pensar uma avaliação? Eu não vou falar agora. Eu vou falar no final da live, que eu quero que vocês fiquem comigo até o final. Deu uma de João Kleber aí agora. Mas olha só. Primeiro, a gente precisa ter muito claro o seguinte. Faz diferença avaliar? Eu fiz essa mesma pergunta em relação ao planejamento. Faz diferença planejar? E aí a gente trouxe alguns dados mostrando que quando o treinamento era planejado ou periodizado, nós identificávamos maior evolução das capacidades físicas do que quando ele era autocontrolado de maneira individual. Esses artigos estão lá no grupo do Telegram, tá bom? E hoje eu vou fazer a mesma pergunta. Faz diferença avaliar? Se eu fizer um treinamento baseado em dados de avaliação, eu tenho maior evolução do que um treinamento autocontrolado sem dados de avaliação? Porque se a gente não tiver dado na literatura para isso, não faz sentido a gente ficar aqui discutindo avaliação. Vamos deixar o autocontrolado. Então, o primeiro estudo aqui, que inclusive eu já disponibilizei hoje no grupo do Telegram, foi o seguinte: efeito de 8 semanas num treinamento de força, né, ele chama de resistance training, aumenta o limiar de lactato em indivíduos treinados. O que esse estudo fez? 24 homens treinados, né, um grupo fazendo treinamento baseado no percentual de 1RM e um grupo fazendo um treinamento, que era o grupo controle, só com orientação. Ele não tinha a intensidade prescrita baseado em um teste. Então o teste aqui foi o teste de 1RM. Tá? Eram 4 séries de 12 a 15 e o que eles identificaram? Melhora significativa da velocidade máxima na máxima fase estável de lactato. Ou seja, não era um teste específico, né? Parece muito com aquele exemplo inicial. Não era um teste específico, o treino foi de força, mas eles treinaram baseado em um teste que foi o teste de 1RM, uma intensidade previamente testada. E o que eles encontraram? Melhora significativa da velocidade do limiar, é um teste aeróbico, né? E uma melhora da potência do VO2. Aí eu te falo o seguinte: se eu tenho um treinamento baseado em testes de força, eu consigo prescrever com maior segurança, o que me garante uma maior chance de verificar uma evolução a longo prazo, mesmo naquela capacidade que não é fim, né? Porque existe transferência entre as capacidades. Isso é um pouco da base da periodização. Então, Marcelo, a questão do protocolo, né, de quando fazer, de avaliação não ser algo relacionado a provas, mas sim algo que te ajude. Se o teu pacote de avaliação não te ajuda a prescrever, para. Porque só avaliar para verificar evolução de capacidade vai ficar algo muito vazio. A tua prescrição vai continuar sendo baseada no teu feeling. E é isso que a gente quer romper. Né? Romper prescrições baseadas única e exclusivamente no feeling. Não impede de usá-lo, mas a gente quer romper a prescrição única baseada exclusivamente nisso. Então, se eu baseio o meu treinamento num teste, nesse caso o teste de 1RM, eu melhoro um outro teste. Então, repara o seguinte: o que nós vamos chegar lá no passo a passo? Vai ter um ponto do passo lá que eu preciso entender as possibilidades de transferência, tá ok? Mas eu preciso entender qual foi a ênfase do micro, né? Qual foi a ênfase daquele período. Então esse é o teste primário, é o teste que eu uso para prescrição. Eu posso ter um teste de acompanhamento de evolução da capacidade e um teste de prescrição. E quando eu uso esse teste para prescrição, eu tendo a ter maiores evoluções. Isso também foi encontrado em outro estudo, né? A gente pode ter pessoas assistindo aí que não trabalham com atletas, né? Ou com indivíduos que querem melhora da força. A gente pode ter personagens trainers aqui que trabalham com pessoas que querem perder peso. Então, olha esse estudo com 175 obesos. Esse estudo com 175 obesos dividiu em 4 grupos, ok?
um grupo que treinava 45 minutos a 65% do VO2 pico, um grupo que fazia o que eles chamaram de HIIT de alto volume, 4 séries de 4 minutos a 90% do VO2, e um grupo que treinou HIIT de baixo volume, 2 séries de 4 minutos, também a 90% do VO2. Então a gente tem 3 grupos aí baseados no VO2. Então eu tive um teste de VO2, identifiquei uma intensidade para fazer um treinamento aeróbico e dessa intensidade eu prescrevi, tá? E um grupo controle que também só recebeu orientação. De antemão, do ponto de vista de redução da massa corporal, né, todos os grupos evoluíram. Isso mostra primeiramente o seguinte: praticar atividade física por si só, sem orientação nenhuma, já é positivo. Enquanto medida de saúde pública, nós precisamos incentivar todas as quaisquer práticas de atividade física. Mas do ponto de vista de exercício físico, que é algo sistematizado, onde você tem um objetivo a longo prazo determinado, os grupos alto volume de HIIT evoluíram 9,7%, ou seja, perderam 9% de massa corporal. O grupo baixo volume de HIIT, 6%, e o grupo contínuo, 8%. O grupo que perdeu mais massa corporal, nesse caso do estudo para obesos, foi o grupo alto volume de HIIT. Já o grupo controle, ele evoluiu somente 6%. Então, só praticar é positivo? É. Praticar baseado em dados prescritos é mais positivo? Me leva a maiores evoluções? Sim. Se me leva a maiores evoluções e eu quero entregar um melhor resultado para o meu aluno, eu preciso avaliar. Isso é indiscutível. Do ponto de vista de evolução da aptidão cardiorrespiratória, aí, cara, o dado fica muito discrepante. E aí a gente começa a entender por que a performance, muitas vezes, ela foge da discussão estética, tá? Quando o indivíduo não teve o treinamento baseado em testes prévios, nesse caso o teste de VO2, ele evoluiu somente 16%, somente com a prática orientada. Quando ele teve o treinamento prescrito baseado no consumo máximo de oxigênio, que teve que fazer um teste para identificar isso, ele evoluiu 36%. 36%, galera. Vocês percebem que é 50% a mais do que você fazer sem teste nenhum? É 50% a mais de chance de você entregar o resultado. Aí eu te pergunto, se você faz só teste de composição corporal no seu aluno, se você é um personal trainer e só faz teste de composição corporal, você está deixando de apresentar uma evolução para o seu aluno, para garantir um aluno, para garantir mais renda para você enquanto personal, ou para garantir o seu atleta subir no pódio com 50% a mais de chance, né? Bruno, mas você está mostrando uma evidência científica, você deveria mostrar mais evidências para que a gente tenha uma maior noção. Concordo completamente, mas se a gente parar para olhar todas as revisões que já estudaram hoje, é sempre um grupo experimental comparando um exercício prescrito e baseado em algum teste com um grupo controle que só recebe orientação na grande maioria das vezes. Então não tem como discutir que prescrever baseado em teste é melhor, ok? Então... Mas é um caminho. Mas é um caminho. Não te impede de ser um profissional que se preocupe de orientar todos a fazer atividade física. Eu acho que isso é extremamente importante. A nossa visão enquanto profissional de saúde, ela deve preponderar acima de qualquer coisa. A gente deve ser um incentivador do movimento, né? Mas quando a gente passa a ser um sistematizador do movimento, a gente tende a entregar mais resultado. Qual que é o nosso objetivo aqui, né, Marcelo? Nosso objetivo aqui não é fazer com que o profissional de educação física consiga fazer o seu aluno alcançar a alta performance, não é mostrar esse caminho em um caminho lógico, sem muito, vamos dizer assim, mimimi, onde ele, com o raciocínio dele, com a base teórica que a gente vai dar ao longo dessas lives, ele consiga por conta própria caminhar. Então, no final da live, talvez faça um pouco mais sentido com o passo a passo que a gente vai deixar para você. E eu acho, Marcelo, que na sua prática também, né, você já deve ter convivido com situações onde a gente precisa mostrar para toda a equipe que está ao nosso lado que é importante avaliar. E como é que você pensa isso do ponto de vista multidisciplinar? Você tem um pensamento em relação a isso? Tenho.
E assim, isso é muito importante, Bruno. Principalmente todos esses exemplos que você deu, quando a gente tem a evidência. Mas voltando em relação à equipe multidisciplinar, eu já vivenciei dois extremos. Uma com a equipe multidisciplinar muito integrada, então todas as avaliações, independente da área, elas caminhavam juntas. Então tinha avaliação do biomecânico, avaliação do preparador físico, avaliação da fisioterapia, avaliação da psicologia, da nutrição, enfim, de todas as áreas. E por trás disso tudo, tinha uma fisiologista que dava todo o suporte, né? Uma cientista do esporte, né? com especialidade em fisiologia, que dava todo o suporte para essa galera. Por outro lado, também já vivenciei que o treinador não entendia que era muito importante, ou alguma área ali destoava um pouco negativamente. E o trabalho ele ficava manco. É como se fosse uma cadeira, né? Ficava, né, sem uma perna, é difícil de se apoiar. E aí, Bruno, eu queria que você fizesse um exercício no sentido de tire seu lado um pouco ali de preparador físico e pensando só como cientista, né? Como que todas essas áreas elas devem caminhar? Então, assim, você que é personal, né? Você trabalha com um nutricionista em paralelo, não necessariamente é na mesma academia, ou o clube que você trabalha terceiriza esse tipo de trabalho. Como caminhar as suas avaliações dentro ali do seu planejamento com as avaliações de outras áreas? Porque a gente já percebeu que isso é importantíssimo. Isso é uma das partes mais legais do nosso trabalho, tá? Porque a gente também é um profissional de saúde, então a gente também tem possibilidade de atuar de maneira multidisciplinar, mas é uma das partes mais menosprezadas muitas vezes pela gente. Mas, vamos dizer assim, deixadas um pouco de lado da importância de se trabalhar em conjunto. E eu acho que nós dois viemos de uma estrutura que nos incentiva a querer trabalhar em conjunto e a gente aprendeu a gostar de trabalhar em conjunto com as outras áreas. Então, um conselho que eu deixo para vocês antes de responder a pergunta é o seguinte: busque profissionais de outras áreas para estar ao seu lado. A sua visão ela vai deixar de ser assim, vai passar a ser assim. Mas voltando, trabalhar de maneira multidisciplinar, a primeira coisa precisa de alinhamento de objetivos. E o alinhamento de objetivos, ele vem onde, gente? Ele vem inicialmente no planejamento. Então, durante o seu planejamento, você vai ter períodos de ênfase, né? Períodos de prioridade. Não só um período de prioridade de capacidade física, mas um período para um atleta de esporte de capacidade técnico-tática. E isso também vai exigir períodos de prioridades nutricionais e períodos de prioridades psicológicas, assim como de prevenção de lesão, pensando na fisioterapia. E aí eu vou dar um exemplo para que fique claro. Pensa o seguinte: um mesociclo, um mês, 4 semanas de ênfase do ponto de vista aeróbico, tá? Você está treinando o seu atleta aerobicamente ou o seu aluno de personal. Seu aluno de personal tem um acompanhamento nutricional, você de vez em quando interage com a nutricionista e aí ele está numa ênfase aeróbica. Dito isso, você faz uma avaliação aeróbica no início e fim desse período, antes das 4 semanas e depois das 4 semanas. E aí, novamente, assim como no exemplo anterior lá, que a gente iniciou a live, você verifica que ele não evoluiu. Então aí você começa a se preocupar no seguinte de: eu errei? Será que o meu treinamento não foi o suficiente para treiná-lo? Existem muitas discussões na literatura científica hoje em relação a indivíduos que eles chamam de não respondedores, indivíduos que não respondem a uma determinada carga de treinamento, né? Nesse caso, se você tem um alinhamento de planejamento e de objetivos junto com as outras equipes, você pode, nesses momentos da avaliação dos seus testes, pedir que a nutricionista também faça reavaliações da parte nutricional. E ao ela fazer reavaliações da parte nutricional, ela pode identificar naquele momento que a dieta não foi seguida. E aí a evolução daquele aluno não foi devido ao treinamento,
Foi devido a uma não concordância entre a carga de treinamento com a alimentação adequada para que haja reposição nutricional adequada e para que o organismo melhore de um ponto de vista crônico, né? Agora pensa na psicóloga, na psicologia. E se a psicóloga faz uma avaliação de motivação antes do treinamento e após o treinamento, ela percebe uma piora dos indicadores de motivação e ela percebe que a adesão foi baixa ao treinamento. Você consegue interagir aquela piora ou melhora do resultado físico com esses dados de avaliação. Então, qual que é a essência do trabalho multidisciplinar? Alinhamento de objetivos. Hoje de manhã a gente estava em reuniões nos outros locais onde a gente trabalha com várias equipes multidisciplinares, né? E o que nessas reuniões de equipes multidisciplinares nós fazemos? Alinhamento de objetivo toda semana. O que você está fazendo, fulano? Eu estou fazendo isso. Eu queria que fosse assim. Não, eu acho que esse momento é mais adequado uma determinada carga de treinamento, porque a dieta está dessa forma. E a gente começa a alinhar, começa a fazer com que as coisas andem junto, porque o organismo, ele não é só carga de treinamento, causa e efeito. Dou carga, responde positivamente ou negativamente. Dou carga, responde. Ele é interação que vem de nutrição, vem de sono, vem de motivação, vem de contexto, vem de família, né? Então você não pode ter a ilusão de que só você vai fazer um cara ser campeão olímpico sem ninguém. Você precisa de gente do seu lado, né? Porque o indivíduo ele é extremamente complexo, tá? E eu acho que de tudo aqui, né, o mais importante além do alinhamento, né? Eu acho que mais importante além do alinhamento é o quanto você, enquanto profissional, consegue cercar todas as possibilidades para garantir que você vai entregar um resultado positivo. Então pensa só que você está na frente do computador, você está iniciando um novo trabalho e aí você abre uma planilha de Excel. Só que além de você pensar em que você vai escrever lá, de o que você vai treinar em cada semana ali do ano, você vai escrever o que você espera da nutricionista, o que você espera do psicólogo ou da psicóloga, o que você espera da fisioterapia, para cada fase, e você chega e interage com eles. Pense então como é que eles vão te olhar. Eles vão te olhar com uma forma de assim, poxa, esse cara quer caminhar junto comigo, essa pessoa quer complementar, e aí o trabalho ele vai ficar mais efetivo. Tem que cercar essas possibilidades, né? E aí talvez mais próximo do personal tá o nutricionista, né? Dentro do esporte ali é mais comum a gente ver as outras áreas. Mas quem trabalha em academia na área do fitness, é importante ter ali prescrever, planejar ali bem alinhado principalmente com quem você faz parceria. É muito comum a gente ver personal que trabalha junto com nutricionistas. E aí, Bruno, cercando todas essas possibilidades, a gente já falou que é fundamental que você converse com as outras áreas, né? Esteja em sintonia. Mas mesmo que você não trabalhe com as outras áreas, é importante se atentar a alguns pontos na hora de avaliar, né? Voltando um pouco mais na avaliação em si. E aí, você já até começou a falar um pouco sobre isso, mas a gente consegue ver alguns erros ainda, né? Não no erro de escolher a avaliação. Às vezes, né? Ou na maioria das vezes, é a melhor avaliação, é o melhor momento ali, mas alguma coisa deixa a desejar, né? Talvez na execução da avaliação, ou fez uma avaliação dependendo dela em um local fechado e depois fez né, indoor ou outdoor. E isso às vezes interfere no resultado, né? E dificulta a comparação dos resultados. Você já vivenciou isso, que eu sei. Sim. Como cientista. Não como avaliador. Olha só, gente. Quando a gente chega numa equipe para acompanhar, né, enquanto ideal, para dar consultoria, o que a gente se preocupa de identificar? Né? E por isso que o Marcelo citou essa questão de vivência. Primeira coisa que a gente se preocupa em identificar. Dentro do seu planejamento, as avaliações se repetem ao longo do tempo? Né? Você avalia algo no início do ano, repete no meio do ano e repete no final do ano? Estou dando um exemplo ali, se você pensa
início do ano, fim do primeiro semestre e fim do ano para ter 3 grandes cortes. Se você se preocupa em repetir isso, você é um profissional que consegue verificar a evolução ao longo do tempo. E se você acompanha esse aluno por vários anos, você tem uma memória de registro, o que te permite conseguir melhorar a tua prática de prescrição do treinamento a cada ano que passa, porque você começa a identificar o que deu certo e o que não deu certo. Legal. Se você é um pouco mais detalhista, você não faz só 3 vezes ao ano, você faz muito mais do que isso, e aí você tem um gráfico lá de evolução ao longo do ano longitudinal. O que a gente identifica primeiro é o quanto você repete aquela avaliação para verificar padrões de evolução. Depois a gente verifica, tô começando a mostrar o passo a passo da avaliação, né? Então você tá aí, não vai embora não. Primeira coisa, a gente identifica se você repete ao longo do ano. Depois a gente pensa o seguinte, você conseguiu padronizar essas avaliações? Porque se você faz um teste de Cooper, tá? Outdoor, numa pista de atletismo, no início de janeiro, com a temperatura a 30 graus, às 10 horas da manhã, e você repete esse teste de Cooper aberto em julho, às 10 horas da manhã, onde a temperatura não vai estar 30 graus, ela vai estar muito, muito menos que isso, você teve um efeito ambiental ali que vai impactar o teu teste. Então, provavelmente, você pode ter uma influência, uma redução do desempenho, que não necessariamente é uma mudança de capacidade física, mas sim uma mudança do ambiente. Então, o que depois a gente se preocupa em padronizar? E isso é extremamente questionado pela gente na prática, porque é o seguinte, quando se fala de padronização, as pessoas acham que você está se afastando da especificidade do esporte ou da atividade. Você está querendo fazer meio que situações de laboratório, né? Muitas vezes é dito isso de uma maneira um pouco mais pejorativa. Mas a padronização ela não é para ser uma reprodução de situação de laboratório, mas sim para evitar que o que você está vendo ali é mudança de capacidade física e não mudança ambiental. Então, o que a gente avalia? Você padronizou? E sabe como é que você padroniza, gente? Quando você tem um protocolo de avaliação, e isso, inclusive, vai ser uma das fichas que a gente vai montar na nossa mentoria para ajudar os profissionais. Você tem um protocolo de avaliação onde você registra temperatura, você registra horário e você planeja repetir isso. Bruno, mas a minha avaliação é outdoor, eu não consigo controlar o clima. Então você vai buscar uma avaliação indoor. Ou você vai buscar, pelo menos, momentos onde você não vai estar tão exposto a variações de temperatura. Você não vai fazer um teste 10 da manhã, você vai fazer um teste às 7 da manhã, onde a variação de temperatura não é tão grande entre ciclos, entre verão e inverno, verão e outono, né? Então a gente identificou primeiro passo, identificar o quanto você repete, para ver se você consegue verificar a evolução. Depois, identificar as padronizações, né? Isso é muito importante. E isso aqui para mim é o pulo do gato, tá? Então, esse pulo do gato aqui é onde poucas pessoas sabem atuar. Qual é a janela mínima de adaptação e desadaptação de cada capacidade? Eu estava lendo recentemente que para você chegar numa evolução considerável de VO2 máximo, isso a gente vai discutir um pouco disso na maratona, você precisa de 4 a 6 semanas. Então, adianta eu avaliar o VO2 com 2 semanas? Não adianta eu avaliar o VO2 com 2 semanas. Agora, se eu tenho uma avaliação de VO2 daqui 6 semanas de treinamento do VO2, eu consigo identificar uma melhora daquela variável? Consigo. Melhor, agora, e curva de desadaptação do VO2? Sem treino nenhum, em 4 semanas começa a perda de capacidade aeróbica. 4 semanas de destreinamento. Então, se eu fiquei no meu planejamento 4 semanas sem treinar VO2 e só aí eu vou avaliar o VO2, depois de muito tempo, eu tive treinabilidade e destreinabilidade, aquela avaliação não serviu para nada. Aí, gente, olha só como é que você começa a errar. Você começa a não identificar os momentos que você está tendo zona de adaptação e perda de adaptação. Então, o que a gente vai ajudar vocês que estão acompanhando a gente?
nós vamos mostrar para cada capacidade, ao longo das lives, nas nossas mentorias, na maratona, a identificar as curvas de adaptação e desadaptação de cada capacidade, né? Isso tem na literatura, mas a gente precisa linkar isso com planejamento e como escolher os melhores momentos para avaliação, para que você repita, para que você consiga padronizar e para que você consiga realmente verificar uma evolução, ok? Legal, Bruno. E aí, se a gente pegar o universo de profissionais que atuam com esporte, ainda continuando nessa pegada, são poucos aqueles, a gente pode falar até privilegiados, que trabalham com a ponta, né, com o adulto. A maioria dos profissionais, eles trabalham ali na categoria de base, o que é natural, né? Tem muito mais espaço na base do que na ponta. Eu acho que isso é até óbvio. Mas se a gente for pegar a base inteira, dependendo da modalidade, pode ter ali atletas ali de 10 anos, a partir dos 10, a partir dos 12. E você acredita, você que como cientista do esporte, é muito a sua realidade isso, as avaliações que você faz com os atletas da base, eles devem ser o mesmo com os atletas ali do adulto, da ponta? Você que é preparador físico, por exemplo, que trabalha tanto com a base quanto com a ponta, ou trabalha na base ali a partir dos 12 anos até os 20. As avaliações, elas devem ser as mesmas? Ou como trilhar as avaliações diferentes, né? Dependendo da faixa etária, eu não sei o que você pensa. Na verdade eu sei, né? Só para a gente criar um suspense. Como que isso deve ser colocado dentro do planejamento ali a longo prazo, né? Como são essas avaliações? Excelente, Marcelo, excelente. Olha para essa caneta aqui, galera. O que é o treinamento? O treinamento a longo prazo é o equilíbrio entre o generalista e o específico. Se eu tender a desenvolver a longo prazo um atleta extremamente específico, pode ser que ele chegue no altíssimo rendimento só com a especificidade? Pode ser. Só que eu posso ter um atleta com histórico de lesões muito grande e eu posso ter um atleta cognitivamente menos desenvolvido do que um atleta que teve uma base generalista grande. A gente ignora a parte cognitiva, tá? A gente pensa só em capacidade física. E a gente tem estudos já mostrando a importância da variabilidade de estímulos ao longo do tempo para que o atleta tenha um longo prazo saudável, tá? Mas ao mesmo tempo, se eu desequilibro para o outro lado, um cara extremamente generalista a vida inteira, sem ênfase em especificidade nos momentos cruciais, ele não vai chegar na alta performance porque ele não vai conseguir bater o que precisa de desempenho esportivo fim. Então percebam que eu preciso de um equilíbrio, generalismo e especificidade, tá? A questão é que na base eu tendo a priorizar o generalista, à medida que eu vou subindo para a ponta, essa balança começa a priorizar o específico. É natural, faz parte do esporte, faz parte da realidade. Aqui a gente vai vir para um exemplo mais do esporte, tá? Se existem diferenças de prioridade, faz sentido um cara que tem prioridade geral eu me preocupar somente com a avaliação específica? Não faz sentido. Assim como na ponta, se existe diferença onde eu tenho prioridade específica, faz sentido eu ter um pacote de teste extremamente generalista que não se preocupa com o que é específico do esporte? Também não faz sentido. Então eu preciso entender que as avaliações da base são realidades completamente diferentes de um atleta de ponta. Porque a longo prazo, a forma de se enxergar o desenvolvimento desse atleta é completamente diferente. Então, o que eu me preocupo com a avaliação de um atleta de base? Quais são as capacidades mínimas que eu preciso desenvolver nesse atleta do ponto de vista geral de tudo? Qual é o nível mínimo de tudo que eu preciso desenvolver para que onde ele for na ponta, ele se adapte bem? Legal. Mas qual que é o esporte dele? O esporte dele é judô. Então, qual que é a capacidade determinante do judô? É resistência de força de membro superior. Exemplo, tá, gente?
É resistência de força de membro superior? Pô, então tem que ter um teste de resistência de força de membro superior. Mas eu vou avaliar só a resistência de força? Não, eu vou avaliar o geral. E eu vou me preocupar com o desenvolvimento geral. Bruno, mas para um ginasta, não faz diferença. Acho que eu até roubei o exemplo da frente, hein? Marcelo queria falar de ginástica, acho que até roubei o exemplo da frente. Eu vou mudar. Veio na cabeça aqui. Um ginasta faz força na argola lá, ele precisa de força. E eu vou avaliar limiar anaeróbio dele. Na base, talvez seja importante você ter desenvolvimentos aeróbios mais gerais, né, com outros estímulos, e verificar se isso está dando efeito, se está surtindo efeito ou não. Eu vou me preocupar só com força? Tem um exemplo muito interessante, eu acho que esse exemplo a gente deu na live passada, de um grande atleta de judô que teve algumas prioridades de treinamentos técnicos táticos na infância, que quando ele foi para a categoria adulta e a regra mudou, ele sentiu muita falta. E aí foram identificados nele vários desequilíbrios de força entre membros, devido a essa prioridade de treino técnico-tático na infância, desequilíbrio de força entre membros, algumas dificuldades de agilidade, de transferência de força para um lado não dominante. Agora imagina se isso tivesse sido acompanhado ao longo de toda a carreira dele e fosse minimizado ao longo da carreira. Será que esse cara lá na categoria adulto não teria uma resposta mais positiva? Porque uma vez o atleta estando no nível de mundial e olímpico, você não pode mexer tanto assim, você não pode mudar tanto, você precisa ir muito no arroz com feijão ali para fazer o cara girar bem dentro das competições internacionais. Então, eu acho que, voltando à pergunta, é o seguinte: na natação você não vai definir um velocista aos 10 anos de idade. Então, você não precisa se preocupar de você ter só um teste de velocidade. Na ginástica, mesma coisa, no futsal, mesma coisa. E olha, gente, como a gente sempre tenta fazer essa interação, um personal trainer tem uma criança como cliente, tá? Uma criança de 10 anos como cliente. Tá lá na academia, precisa fazer exercício, tá com um quadro de obesidade, talvez é o que acontece na maioria das vezes, né? A criança que vai ter acompanhamento personal geralmente é porque tem algum quadro de obesidade, na grande maioria das vezes. E aí, você vai se preocupar só de prescrever? Você não vai fazer nenhum teste para acompanhar o desenvolvimento geral dessa criança ao longo do tempo? E a sua responsabilidade enquanto profissional de educação física do ponto de vista de promoção de saúde? Ele precisa ter desenvolvimento de agilidade quando criança. Então você precisa ter teste de agilidade, ele precisa ter desenvolvimento de coordenação. Você não vai fazer nenhum teste de coordenação, você não vai se preocupar com isso, você vai só prescrever por prescrever. Então, eu acredito que base, criança e adolescente precisa ter avaliações generalistas, precisa ser acompanhado com testes generalistas, e à medida que ele vai crescendo ao longo do desenvolvimento esportivo, ao longo do desenvolvimento como praticante de exercício físico, você vai tornando isso mais específico. Lembrando que aqui o nosso objetivo não é somente te ensinar protocolo. Cara, protocolo você lê no livro. A gente quer te ensinar o sentido, né? Como você realmente fazer com que aquilo funcione. Exatamente. Escolher o protocolo certo para aquilo que você prescreveu, para aquilo que você planejou. E talvez esse seja um dos pontos mais importantes mesmo. E aí, a gente foi, até agora, eu acho que até muito generalista, sendo um pouco mais específico, Bruno, conta para quem está acompanhando a live, sendo um pouco mais específico sobre o treinamento de força, o quanto é perceptível o desempenho de melhora e se treinar exclusivamente essa variável, ela é suficiente. Ah, essa pergunta é boa demais. É boa demais porque ela dá pra gente subsídio para mostrar que faz sentido o que a gente está pensando. Né? Todas as vezes que a gente reúne, né, Marcelo, a gente começa a fazer aquele brainstorm de construção da ideia, da ideal, do que a gente quer oferecer para o mercado. Né? A gente quer que aquilo realmente faça sentido para o mercado. Então a gente está desenvolvendo um puta produto. Tá? Um parênteses, a gente está desenvolvendo um puta produto com a nossa mentoria, que a gente quer oferecer para as pessoas um produto onde elas vão entender de planejamento linkado com avaliação, com monitoramento, com prescrição, onde as coisas vão começar a fazer mais sentido, porque muitas vezes a gente enxerga
tudo isso das ciências do esporte, do exercício físico, do treinamento físico de uma forma muito desconexa. Então a gente faz um curso ali, faz um curso aqui, a gente lê um livro ali, lê um artigo aqui e a gente não consegue conectar as informações. E não só trabalho, né? Brigas, alegria, risos, tá sendo trabalhoso, mas eu acho que realmente está ficando um ótimo trabalho que está vindo aí pela frente. Mas vamos voltar para a pergunta. Por que essa pergunta é legal? Porque eu vou trazer mais uma evidência de por que tem que avaliar. Então olha aqui, estudo, mais um estudo, tá? 14 atletas de jiu-jitsu, beleza? Treinaram para força máxima baseado no teste de 1RM. E esse teste de 1RM, a intensidade do treino foi 85% do teste. Então o cara fazia um teste de 1RM e treinava 85% desse teste. E treinou durante quanto tempo? Treinou durante 14... fugiu as semanas aqui, beleza. Mas ele treinou comparado a um grupo controle. Campolina, acabei de ver essa pergunta aqui. Vou fechar o raciocínio e já respondo. Então, teve 14 atletas de jiu-jitsu treinados a partir de 85% de 1RM, né, comparado a um grupo que somente autocontrolou o seu treino. Mais uma vez, um grupo autocontrolado. 15% de evolução na força máxima, 11% de evolução no leg press, esse 15% foi no agachamento, 11% no leg press, 11% no salto com contramovimento, 35% na taxa de desenvolvimento de força, ou seja, força explosiva. No grupo controle não houveram melhoras significativas. Aqui o cara foi extremamente específico, ele avaliou que ele estava treinando força máxima, ele identificou uma evolução muito maior. Aí eu te pergunto, vamos supor que ele está numa encruzilhada, ele tem pouco tempo para treinar um indivíduo. 4 semanas, ele já identificou melhora, isso já dá uma liberdade para ele treinar uma outra capacidade. Ele pode fazer blocos, aqui já é um sinal para ele falar assim, agora, legal, melhorei isso aqui, posso ir para o bloco da frente. Com um teste de 1RM, gente, pelo amor de Deus, não é difícil não. Mas vamos lá. Pera aí que teve uma pergunta aqui, Tenho dificuldade em testar os alunos, monitorar isso tudo. Por onde começar? Dá uma luz aí. Ricardo, eu acho que essa pergunta ela é muito importante. Sabe por que ela é muito importante? Porque não faz sentido se a gente ficar falando aqui e a galera que está na prática, né, a gente também está na prática, mas a galera que está na prática não conseguir aplicar. Qual que são as minhas sugestões? São sugestões que eu aprendi na prática. Você precisa de testes simples e rapidamente aplicáveis, tá bom? E testes que te permitam fazer isso dentro da sua sessão de treino. Então, eu sei que você trabalha com judô e trabalha com judô de base. Primeira coisa que você vai fazer com seus alunos, você vai escolher algumas sessões que eles vão treinar, mas eles também vão ser testados, ok? Então, teste de salto horizontal. É um treino onde você vai desenvolver a capacidade de saltar horizontalmente. Ali você vai avaliar a força, a potência de membro inferior. Faz uma primeira sessão de adaptação do movimento, bota uma fita métrica no chão e durante o treino você está avaliando a força de salto além do treino. Então ele não vai só fazer o teste, ele vai treinar naquela sessão também. Teste de suspensão na barra. Bruno é com a criança, isometria, ele vai segurar ali 1-2 segundos, mas ele vai evoluir ao longo do tempo. Melhora de força faz parte da melhora da coordenação. Você pode fazer pequenas atividades coordenativas dentro da sessão, onde você vai ter uma câmera filmando lá, e depois em casa você vai avaliar o padrão de movimento. Então, o que é muito importante para quem está na prática? Que essas avaliações sejam inclusas dentro do seu treino, sejam simples, mas sejam quantificáveis. O que eu gosto de fazer com os nossos mentorados lá, personagens trainers? Ele não consegue fazer teste de 1RM. A logística do teste de 1RM, ela realmente é difícil. Tá? Eu brinquei ali que não é tão difícil, mas a logística do teste de 1RM é difícil. O aluno entender a proposta do teste é um pouco difícil, pensando no fisicamente ativo, para um atleta mais fácil. Então, por que não fazer um treino onde você vai testar ele, fazer 4 repetições máximas e você vai usar esse valor para predizer o teste de 1RM?
treinou uma zona de treinamento de força máxima onde também te serviu para teste. O que você precisa se preocupar? Com fadiga prévia do membro, com um bom tempo de recuperação, com a boa adaptação do movimento. Você precisa repetir esse mesmo movimento na próxima avaliação, mas foi dentro da sua sessão de treino. Então, para quem está na prática, os testes têm que estar dentro da sua sessão de treino, eles não podem ser desconectados. E olha, dentro do alto rendimento, a gente tenta fazer isso, conectar o teste dentro da sessão. Atleta nosso de futsal, lá no MTC, precisa fazer teste de velocidade. A gente usa o teste de velocidade para diferenciar atletas velocistas de atletas resistentes. A gente vai colocar o teste de velocidade dentro de um treino de velocidade. Então não vai ser uma sessão perdida, mas é uma sessão onde eu vou controlar muito bem a pausa, muito bem a fadiga prévia. O teste vai ser no início da sessão e depois eu vou continuar treinando aquela capacidade. Talvez eu até consiga verificar a queda entre a sessão. Então, assim, para quem está assistindo para a gente, tem dificuldade na prática, a gente se preocupa o seguinte: como é que eu vou fazer isso dentro da minha sessão? E como é que esses testes vão ser rápidos e fáceis dentro da sessão? Não pode ter muita tecnologia, muita engenharia para quem está no dia a dia ali. O cara trabalha de personal de 8 da manhã a 10 da noite, ele não tem energia para conseguir organizar toda uma estrutura mirabolante, né? Então tem que ser coisas práticas. Lá na mentoria a gente vai falar muito sobre isso, tá? A ideia aqui não é ficar fazendo divulgação direta da mentoria, mas é porque a gente está no processo de desenvolvimento do produto, então tá vindo muito à cabeça assim, as ideias que a gente já discutiu. Então, se você tem um pouquinho de interesse, segunda-feira a gente vai ter a live de abertura da mentoria, que vai ser ao vivo e gratuita, vocês também vão poder entender um pouco mais. Mas e aí, Marcelo, eu acho que eu respondi a sua pergunta, né? Eu acho que eu fui até um pouco além. Mas assim, pegando um pouco da pergunta do Ricardo, então um abraço, Ricardo. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, né? É que eu acho que vai até caminhar um pouco junto ali o que o Ricardo, a dúvida dele. Ele já é do judô, né? Então, às vezes o caminho fica um pouco mais tranquilo. Seguinte, você recém-formado ou já atua na área ali como personal, é convidado para ser preparador físico de uma modalidade que você é totalmente desconhecido, né? Eu até ia falar sobre a ginástica mesmo, já tinha até dado umas pistas para você, mas enfim, pode ser badminton, sei lá, pode ser qualquer modalidade, natação, né? Ou quem é do futebol, né? Já que a bola é muito redonda para você, Bruno. Até mesmo eu trupico nela, que é uma beleza. Então, sabendo que é uma modalidade muito específica, né? Uma modalidade que precisa de muita força, ou velocidade, destreza, ou habilidade, enfim, uma modalidade totalmente diferente da sua realidade. Precisa ter uma dinâmica ali, né? Você caiu de paraquedas ali, você foi convidado, você não vai recusar uma proposta financeira excelente, vai conseguir ficar rico sendo preparador físico dessa modalidade. E aí você chega bem numa época de pré-temporada, né? Você deu essa sorte também. Foi contratado ali, você vai ter um tempo de pré-temporada. O que eu preciso me atentar para ter uma boa avaliação, né? Ter um bom planejamento? Eu vou pegar os outros pilares ali, monitorar, prescrever. Assim, fala de uma forma geral aí. Boa. Cara, você fugiu bem do script. Agora você me pegou com a calça na mão, né? Mas ainda bem que a gente está desenvolvendo essa mentoria. A ideia tá clara na cabeça. Mas olha só, vamos lá. Cair de paraquedas na modalidade. E o que eu vou falar aqui, inclusive fiz hoje com a modalidade que eu sou extremamente já bem adaptado. Então, cair de paraquedas na modalidade, estou iniciando um trabalho com um aluno de personal que tem um determinado objetivo que eu nunca trabalhei. A primeira coisa que eu preciso entender, mapear o terreno. Então, quando a gente pensa em consultoria, por exemplo, o que você faz? A primeira coisa é entender aonde você vai pisar, aonde você vai trabalhar, como é que vai ser a tua equipe, né? Esse mapear o terreno pensando em modalidade é o quê? Caracterizar a modalidade, caracterizar a demanda, ok?
caracterizar os meios de treinamento. E eu divido em 3 eixos: demandas gerais, demandas direcionadas, demandas específicas. Pense em via energética. Qual que é a via energética geral para aquela modalidade? A via energética direcionada, a via energética específica. Pensando em meio de treinamento, qual que é o grupo de exercícios e técnicas gerais, qual que é o grupo de exercícios e técnicas específicos, qual que é o grupo de exercícios e técnicas direcionados. Pô, cataloguei isso. Hoje eu estava montando uma periodização de um atleta olímpico e eu tive que fazer isso pro judô, que é a minha área de domínio, mas eu tive que fazer para eu enxergar onde encaixar isso dentro de cada momento da periodização. A mesma coisa de encaixar isso dentro da periodização para a prescrição, eu também penso para avaliação. Testes de avaliação para meios de treinamento gerais, para capacidades direcionadas, capacidades específicas. Caracterizei a modalidade, é o primeiro passo. Caracterizei do ponto de vista fisiológico e biomecânico. Defini esses 3, geral, direcionado, específico, aí eu começo a pensar nos testes, protocolo. Depois que eu defino esses testes e protocolos, eu vou pensar em quê? Padronização. Quais são as padronizações necessárias para cada teste? Pensei em padronização, eu vou pensar em quê? Tempo de adaptação e tempo de desadaptação. Pensei nesse 4º passo, eu vou encaixar onde? Encaixar nos meus mesociclos. Quais são esses mesociclos dentro da periodização que eu devo avaliar? Mesociclo de controle, que geralmente vem depois de um estabilizador. Bruno, mas você está usando o conceito de periodização tradicional. Estou, mas eu posso usar esses conceitos também dentro da periodização em blocos. E onde que eu vou encaixar? Início e fim do período de acumulação, depois período de transição, depois o período de polimento. Bruno, eu não sigo periodização, eu só monitoro a carga e prescrevo. Cara, legal, mas você vai fazer 10 mil avaliações toda semana ou toda sessão? Não, você não vai conseguir fazer isso. Então você vai ter as suas avaliações que são operacionais, ou seja, aquilo que te leva a tomar decisão ali durante o dia para decidir se a carga aumenta, reduz ou mantém. Você vai decidir a tua avaliação periódica ali, onde você verifica a evolução de uma capacidade, e você ainda pode ter as avaliações de início e fim do microciclo para decidir como é que vai ser a semana seguinte. Então você vai pensar em 3 formatos de avaliação. Você vai pensar na avaliação diária para tomar a decisão de o que fazer com a carga do dia, a avaliação semanal de o que fazer com a carga da semana seguinte e a avaliação talvez mensal de evolução de uma capacidade ou não. Então são testes diferentes com objetivos diferentes. Cair na modalidade de paraquedas, primeiro passo, caracteriza, entende a modalidade. Define o que é geral, define o que é específico, define o que é direcionado. Define o teu modelo de periodização, define onde encaixar no modelo. Define padronização, define o tempo de perda ou de adaptação ou desadaptação daquilo. Saiba os momentos que você tem que avaliar ou não. Escreve, anota, planeja um calendário. Ah, não sigo o planejamento, é somente monitoramento na veia, sou o século 21 na veia, onde eu só monitoro a carga. Legal, mas você vai só avaliar diariamente, então você vai ter que ter os outros testes, então define isso. Na mentoria vai ficar mais claro, porque você vai conseguir escolher qual é o seu caminho, né? A gente entende que cada profissional vai escolher o seu caminho. Legal. Mas eu acho que esse é o primeiro passo quando você está entrando na modalidade nova. Eu acho que isso foi um pouco a minha realidade, né, Marcelo? Você conviveu lá comigo ali no meu início no MTC. E assim, minha vida era judô. De repente eu estava convivendo com 9 modalidades. Vôlei, basquete, futsal, ginástica. Eu sabia 0 dessas outras modalidades. Eu passei pela graduação, mas eu não sabia no treinamento de alto rendimento. Como é que eu fui saber? Vocês me ajudaram e a gente foi buscar na literatura, a gente foi entender o padrão de cada uma, foi ver a prática, foi vivenciar, mas esse é o passo a passo básico que te permite adaptar em qualquer modalidade, ou com qualquer aluno seu de personal. Legal. E assim, uma última pergunta que saindo aqui do script, essa vai ser facinho, porque a gente fica com muito receio quando a gente cai de paraquedas em algum lugar que a gente não conhece, né? Ou quando a gente sai totalmente fora da nossa zona de conforto. Mas também tem algumas armadilhas quando a gente é muito da modalidade. Imagino que tenha.
Então, assim, quais são os vacilos, né, que a gente não pode cometer pensando exclusivamente no judô, que era a sua realidade? Puxa vida, você foi atleta, preparador físico, né, e depois cientista, né, fisiologista da modalidade. Quais são os vacilos que não pode cometer quando a gente também está muito dentro da modalidade? Excelente. Menosprezar as capacidades secundárias e até generalistas e querer ser só específico, avaliar só o específico. Se você menospreza as outras capacidades, você não entende se você está conseguindo fazer as transferências adequadas. E a longuíssimo prazo, você não tem valor de referência. Olha que legal. Na minha concepção, enquanto preparador físico, enquanto fisiologista, no judô, por exemplo, a força máxima é uma capacidade secundária. O específico para um judoca, na minha concepção, em tudo que eu já li, vem mais para potência e muitas vezes para resistência de força. Só que o que a gente fez no Minas? A gente avaliou força máxima 3 vezes no ano. E eu identifiquei que a taxa de evolução daqueles atletas foi em média 15 a 20%. No ano seguinte, eu espero isso de evolução ou até um pouco menos, pensando que eles vão chegando cada vez mais próximo do teto. Mas era uma capacidade secundária. Mas o que eu deixei de avaliar? Eu deixei de avaliar algumas capacidades generalistas porque você fica muito dentro do específico. E aí eu não consigo fazer algumas manipulações específicas para cada atleta que tem lá no time. Por exemplo, um atleta que de acordo com o fisioterapeuta, precisa mais de um determinado tipo de mobilidade. Uma mobilidade de tornozelo, uma mobilidade de ombro, porque isso ajuda ele a ficar menos exposto a um determinado quadro de lesão específico da modalidade. Mas eu não tive um histórico de avaliação para eu saber se aquilo ali é realmente possível de ser evoluído dentro do que a gente já faz. Então não dá para mudar. Agora, e aí eu vou arriscar criar um macro de extremo desenvolvimento de mobilidade, eu não sei se aquilo é algo que é possível de ser modificado para esse grupo de atletas dentro dessa realidade, mas eu não tenho um histórico. Então, quando a gente está muito dentro da modalidade, a gente tende a querer ser só específico. No esporte coletivo isso é muito nítido. Hoje tem tido uma tendência muito forte de querer avaliar somente o jogo em si, né? Ver só dentro lá no jogo, desempenho específico. Esquece que outras coisas podem, de maneira secundária, melhorar o desempenho do jogo. Então eu preciso ter avaliações generalistas. Pô, tem um cara do jiu-jitsu entrando aí. Aí eu vou me preocupar somente de avaliar o atleta treinando luta de chão, luta de solo? Ou eu vou ter avaliações que permitam uma melhora de uma capacidade na luta em pé, que lá na frente pode ajudar a transição para o solo? Então eu não posso me preocupar só com o específico, eu tenho que entender o direcionado generalista. Quando a gente está muito imerso na modalidade, a gente tende a querer no específico. Então, gente, não caia na pegadinha da especificidade extrema. É importante, mas não pode ser extremista. Eu acho que lá na frente a gente vai ter um episódio só para falar de treinamento geral e treinamento específico. Acho que é muito importante discutir isso. Assunto é que não falta, né? E assim, por mais que a gente não teve muitas dúvidas aí no YouTube nem no Instagram, se você ficou com vergonha aí, não se preocupe, pode mandar nos nossos canais, tá? E por mais que eu não sou bravo, é legal ver a sua cara quando eu falo que eu tenho uma pergunta fora do roteiro, né? Aí a gente percebe quem é bravo aqui. Mas assim, de toda forma, muito obrigado aí pela presença. A gente chegando aqui no final da live, assim, sensacional. Tô com uma leve sensação que a gente conseguiu abordar bem legal, assim, de uma forma, mesmo que de uma forma geral, em relação à avaliação, né? E aí, o quanto ela é importante dentro do planejamento, né? Independente se é na área do fitness, ou se você trabalha com esporte de base, ou alto rendimento. E aí, na semana passada eu falei, e essa semana eu vou reforçar novamente, mesmo que a gente não tenha conseguido dar um exemplo da sua realidade, faça aquele esforço de fazer essa transição para a sua realidade, essa transferência para a sua realidade, de tudo aquilo que foi dito hoje. Às vezes a gente fica muito preso ali no judô, que é muita realidade do Bruno, a gente vai um pouco para a natação, ginástica, enfim. Mas se você trabalha com uma área totalmente diferente, faça essa força, faça essa transferência para a sua área.
E se mesmo assim surgir dúvidas, que eu tenho certeza que são milhares, entre em contato com a gente. Então a gente tem o Instagram, a gente tem o Telegram, onde que a gente envia os artigos de tudo aquilo que a gente conversou hoje. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a gente, independente se não é de avaliação, se é monitoramento, se é prescrição, independente. Se você não é exclusivamente da área de educação física, né, um fisioterapeuta, um psicólogo, um nutricionista, ou um amante do esporte de uma forma geral, fique à vontade para poder entrar em contato com a gente, né, Bruno? É isso aí, gente. Eu acho que o mais importante é que a gente está com uma ânsia muito grande de disponibilizar muita informação que muitas vezes ela é muito específica para quem trabalha nos grandes clubes, né? A gente quer expandir isso. Vamos tirar ali da exclusividade dos profissionais que estão ali na realidade dos grandes clubes e vamos colocar isso para todo mundo ter contato e todo mundo trabalhar ali sendo de alta performance, né? Tanto profissional quanto pessoal. Então, assim, conselhos que eu dou para vocês, eu acho que a mensagem final dessa live, né? Mensagens para levar para casa, aquela parte final do congresso científico lá, geralmente. Primeira coisa, na hora de pensar em avaliação, você vai pensar assim, ó, escreve aí no caderno, a minha avaliação faz sentido para quê? Ela é para prescrever ou ela é para avaliar a capacidade e acompanhar a evolução? Se ela não me ajudar a prescrever, coloca o -1 na frente ali de pontuação para você, né? Se ela te ajuda a avaliar a capacidade, coloca um 1. Você tem que contabilizar pelo menos 3 de pontuação no seu score de alta performance, vamos pensar assim, né? Então, para você chegar no número 3, a sua avaliação tem que fazer sentido para você prescrever. Se você não usa a sua avaliação física para prescrição, cara, tá errado. Tem que sair somente lá da dobra cutânea, tem que sair desse padrão. Tem que parar de achar que profissional de avaliação de educação física na academia, somente avaliar a composição corporal é suficiente. Nós temos que sair dessa prescrição empírica. Primeira mensagem final, saia da prescrição empírica, faça com que a sua avaliação faça sentido para a prescrição. Depois você vai pensar assim, ó, eu sou um profissional que se preocupa com o primeiro pilar da alta performance, que é o planejamento. Se eu sou, legal, joinha. A minha avaliação é encaixada no meu planejamento? Se sim, 2 joinhas. Se não, pelo amor de Deus, vamos voltar aqui, vamos encaixar. Então, a segunda mensagem hoje, do episódio 3, que a gente está falando do segundo pilar da alta performance, é a avaliação física tem que fazer sentido dentro do planejamento. Se ela não é linkada com planejamento, está errado, seu treinamento está capenga. E ó, próximo episódio, né, vai ter um pouquinho ali misturado com a live de abertura ali da mentoria, né? A gente vai começar a falar do terceiro pilar, mas eu acho que a gente vale a pena ter uma live só para falar do terceiro pilar, que é um pilar importantíssimo. E essa próxima live, não vou dar o spoiler agora para gerar uma ansiedade em vocês aí. Essa live de hoje tem que fazer sentido com a live da semana que vem, galera. Tem que fazer sentido com o próximo pilar. Então, o que a gente está querendo mostrar? O treinamento de vocês tem que ser treinamento inteligente, não pode perder tempo. Tem um vídeo no nosso canal que fala assim, ó, não perca tempo. Se você faz algo que não vai fazer sentido a longo prazo para você entregar o melhor resultado para o seu aluno, para de fazer. Tem que fazer sentido. Uma sessão conectada com a outra, uma semana conectada com a outra, um mês conectado com a outra, é a mesma coisa para avaliação. Se a avaliação não faz sentido para prescrever e para te entregar um resultado melhor, para de fazer, não faz sentido. Entendeu? Acho que essa é a mensagem final. Para fechar, link da descrição do vídeo, deixa seu e-mail aí para você receber o aviso das próximas lives. Grupo do Telegram, tá os artigos de divulgação que a gente usou nas lives, tá? O material de divulgação nosso também, para vocês terem acesso. E ó, segunda-feira, abertura da nossa mentoria, a gente vai deixar uma aula gratuita aí, que é a aula inaugural da nossa mentoria, então participe. Vocês vão entender muito o que vai ser essa mentoria, né? O que vai ser discutir os pilares da alta performance. E quinta-feira a gente vai estar na maratona, então não vai ter como ter a live, né? Então, se você quer entender um pouco mais sobre prescrição para alta performance,
participa da maratona 26, 27, 28, com 25 segunda-feira sendo a live de abertura. Pô, então de segunda a quinta você tem a oportunidade de estar com a gente ali discutindo muito mais treinamento. Se você gostou da live, deixa sua curtida aí, deixa seu comentário, divulga a gravação, ela vai ficar no IGTV, no YouTube ela vai ficar gravada no canal, se inscreve no canal e ajuda a gente a divulgar as ciências do esporte, ajuda a gente a divulgar esse conteúdo gratuito, que eu acho que tá massa. Já estamos no 3º episódio, hoje foi a avaliação física, e o próximo episódio aí fica de segredo, vocês vão descobrir somente depois da maratona. Então, segunda-feira, abertura da mentoria, não é, Marcelo? Legal, isso mesmo, realmente, acontece. E um outro recadinho para quem ficou aí até o final, ou para você que chegou agora também, dentro do nosso site, já que a gente falou de avaliação, idealperformance.biz, manda aí, Bruno, o site aí nos comentários. Boa. Lá tem um instrumento gratuito de avaliação. Então, a gente construiu aí junto com um parceiro que a gente tem. Então, acesse o nosso site, faça o download lá, não gasta nada, só sua internet, né? Aí você vai conseguir iniciar aí as suas avaliações ou dar continuidade de uma forma mais sistematizada. Tá? Então, só para finalizar a minha parte, eu reforço que nos dias 26, 27 e 28 a gente começa a nossa maratona. Na segunda-feira a gente tem essa live de abertura, que eu também estou ansioso para saber o que é que o Bruno quer colocar no roteiro. Pedro Ogano vai me ajudar e Felipe Teobaldo, que está aqui, o nosso produtor. Por isso que eu olho tanto para o lado. Vai gostar de chamar minha atenção se lá longe. Só escreve recadinho. Então, lembrando, gente, os 4 pilares: planejamento, avaliação, monitoramento da carga e prescrição. Tá? Então, uma mensagem final já que o Bruno deixou aí: não tenha medo de errar, né? É importante. Se você tem dúvida, né? Puxa vida, será que eu estou no caminho certo? Não hesite em mandar mensagem para a gente até gosta de ter essas discussões. Então, lá no Telegram, aqui no Instagram, ou algum comentário no YouTube, tá? Chega mais no Telegram, galera. O conteúdo está ótimo, sem clubismo. Então, pessoal, muito obrigado para vocês. Não esqueça de fazer um post lá marcando a gente. Isso é muito importante até para a gente continuar com essas lives. Se você não gostou, não fala para ninguém, né? Fica para você. Porque algum amigo seu pode ser que goste. Então, se você não gostou, assiste a próxima. Quem sabe a gente não consegue te conquistar, né? Mas não fala mal, não. Né? E eu sei que gostou muito, compartilhe, divulgue, e aí a gente tenta convencer essa pessoa que não gostou, que comece a gostar. Então, obrigado, pessoal, boa noite, Bruno.